Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula para o concurso do Banco do Brasil. E só para lembrar, quem quiser ter acesso ao curso completo, com a apostila em PDF, com todos os slides que eu utilizo nas aulas, com material de resumo direcionado para revisão e um banco com questões comentadas, primeiro link aqui na descrição. E no mais, peço aí para vocês deixarem o like nesse vídeo e desejo a todos vocês uma excelente aula. Vamos lá, pessoal, o conceito aqui de crédito rural, ele é o suprimento de recursos financeiros. Se é suprimento de recursos é porque é uma modalidade de empréstimo por parte das instituições do Sistema Nacional de Crédito Rural, e aí a gente vai ver quais são essas instituições, para a aplicação exclusiva nas atividades agropecuárias desenvolvidas por produtores rurais e suas cooperativas. Então, crédito rural é uma modalidade de empréstimo que vai beneficiar produtores rurais e cooperativas. Aí lá na legislação eu tenho elencado quais são os objetivos do crédito rural. Então, estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para o armazenamento, beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, quando efetuado ou então por cooperativa ou então pelo produtor na propriedade rural, tá? Então, estimular o incremento dos investimentos e também no que tange aqui ao armazenamento e à industrialização dos produtos agropecuários. Favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização desses produtos, né, que é colocar eles à venda. Fortalecer o setor rural, possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente aqueles pequenos e médios produtores, incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando o quê? O aumento da produtividade e a melhoria do padrão de vida de quem? Das populações rurais, e a adequada defesa do solo, propiciar, através do crédito fundiário, a aquisição e regularização de terras de pequenos produtores, poceiros e arrendatários e trabalhadores rurais, e desenvolver também atividades florestais e pesqueiras. São todos objetivos aqui do crédito rural, que, como eu falei, né, ele vai beneficiar principalmente os produtores rurais, notadamente os pequenos e médios e as cooperativas. Agora, importante é também a gente saber o que não é função do crédito rural, porque a legislação ela vai lá e coloca para a gente. Então, não é função financiar atividades deficitárias ou antieconômicas. Financiar o pagamento de dívidas. Não é função do crédito rural financiar dívidas que o produtor rural tem, por exemplo. Possibilitar a recuperação de capital investido, também não é função. Favorecer a retenção especulativa de bens, antecipar a realização de lucros presumíveis ou ainda amparar atividades sem caráter produtivo ou aplicações desnecessárias ou de mero lazer, tá? Então, aqui não vai se aplicar o crédito rural. Em relação à regulação, né? Como é que funciona a regulação desse crédito? Eu tenho que o Conselho Monetário Nacional, ele vai disciplinar o crédito rural. Ele vai trazer diretrizes gerais sobre essa modalidade de crédito. O cumprimento das deliberações do Conselho são aplicáveis, ou melhor, né? O cumprimento das deliberações do Conselho Monetário Nacional aplicáveis ao crédito rural será dirigido, coordenado e fiscalizado pelo Banco Central do Brasil, né? Que é o grande parceiro aí do Conselho Monetário Nacional em colocar essas políticas em prática. Então vamos lá. As atividades desenvolvidas no tocante ao crédito rural integram o denominado Sistema Nacional de Crédito Rural. Até porque a gente viu, né, que o crédito rural é esse suprimento de recurso por parte das instituições que compõem esse sistema, tá? E ele é o conjunto, então, responsável por conduzir os financiamentos sob as diretrizes da política creditícia formulada pelo Conselho Monetário Nacional, em consonância com a política de desenvolvimento agropecuário. O sistema ele visa o desenvolvimento agropecuário do país e ele é constituído por órgãos básicos, órgãos vinculados e órgãos auxiliares, tá? E aí quem são esses órgãos básicos? Eu tenho aqui Banco Central, Banco do Brasil, BNB, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia, o BASA. Eles são órgãos básicos que compõem o Sistema Nacional de Crédito Rural. Mas eu também tenho os órgãos vinculados. Atualmente, tá? Eu tenho o BNDES e o INCRA como órgãos vinculados a esse sistema. E tem os órgãos auxiliares, que são bancos, dos quais os estados participam com a maioria das ações, então bancos estaduais, caixas econômicas, bancos privados, sociedades de crédito, financiamento e investimento, que são as financeiras,
e cooperativas autorizadas a operar com crédito rural. Então, né, essas instituições aqui, elas vão ser responsáveis por fornecer o crédito rural, por fazer o financiamento. São elas que vão conduzir esses financiamentos de acordo com a política creditícia formulada pelo Banco Central. Em relação ao Banco Central, eu tenho que lembrar aqui que ele vai ser, então, quem vai fazer a coordenação e a fiscalização do cumprimento das deliberações do Conselho. E aí, o crédito rural, ele é dividido em finalidades, que a gente vai ver que está relacionado aqui com os próprios objetivos do crédito rural. E aqui é muito importante, tá? Quando a gente tem questões de prova, a maioria das questões, elas caem aqui, em saber o que significa cada uma dessas finalidades. Então, eu posso, por exemplo, ter o crédito rural para custeio, que destina-se a cobrir despesas normais dos ciclos produtivos, da compra de insumos à fase de colheita. Tá? Então, é uma modalidade que o produtor rural ele pode pegar de crédito rural, cuja finalidade é o custeio e é de cobrir despesas normais do ciclo produtivo. Pode ser também na modalidade de investimento, que vai ser utilizado para aplicações em bens ou serviços cujo benefício se estenda por vários períodos de produção. Quando o produtor rural, por exemplo, ele quer comprar um trator que vai utilizar lá na sua propriedade, vai visar o aumento, né, da produção agropecuária que ele tem. Nesse caso, é um investimento, porque o trator ele vai poder utilizar durante vários períodos de produção, vários ciclos de produção. Outra finalidade aqui é a comercialização, que é o valor, né, que os produtores rurais ou as cooperativas elas vão conseguir e vai ser utilizado para viabilizar os recursos necessários à comercialização de seus produtos no mercado. Então, colocar um determinado produto agropecuário no mercado, às vezes isso exige recursos. E se o nosso produtor rural ou cooperativa não tem esses recursos, ele pode contratar, então, um crédito rural na modalidade comercialização. Percebam, né, como está linkado aqui com os próprios objetivos do crédito rural. Crédito rural na modalidade com a finalidade de industrialização vai ser utilizado para a industrialização de produtos agropecuários, quando efetuada por cooperativas ou pelo produtor rural na sua propriedade rural. Então vai ser aquele valor destinado a fazer a industrialização de determinados produtos agropecuários. E aí a gente tem que ter o cuidado então de associar cada um dessas finalidades aqui com o seu conceito, tá? E não confundir. Porque em prova, o que vai aparecer? Vai dizer que custeio é utilizado, é o valor que vai ser utilizado para a compra de bens ou serviços que vão se estender por vários períodos de produção. E está errado. O custeio ele é utilizado para despesas normais. Então, por isso que eu vim aqui e destaquei os principais pontos de cada um desses conceitos para que vocês associem. Quando eu falar custeio, eu me refiro a despesas normais. Quando eu falar de investimento, eu associo com vários períodos de produção. Quando eu falar comercialização, refere-se àquele recurso que vai ser utilizado para comercializar o produto ou serviço, e industrialização com a própria industrialização. Esses dois aqui são mais difíceis de confundir se a gente lembrar isso, tá? Mas tem que cuidar para não confundir custeio e investimento. Bom, o crédito rural, a gente sabe que ele é um montante de recursos que vão ser direcionados ao produtor rural e às cooperativas. Mas da onde que vêm esses recursos? E aí existem algumas fontes, tá? Algumas que são obrigatórias, outras que não, e a gente vai ver isso, da onde esse dinheiro vem. Então, o dinheiro direcionado ao crédito rural, ele pode vir da poupança rural, de depósitos à vista, da emissão de LCA, de fontes fiscais, incluindo aqui o BNDES e também fundos constitucionais, a exemplo do FNE, que é o Fundo Constitucional do Nordeste, FNO, Fundo Constitucional do Norte, e próprios recursos das instituições financeiras. Tá? Então, por exemplo, né, vamos supor que um banco ele está captando através de depósito à vista, ele está lá, né, a instituição financeira está fazendo a chamada intermediação financeira, está captando aqui do agente superavitário. Essa pessoa aqui, ela vai lá e deposita R$10.000 na instituição financeira. Desse valor que está sendo depositado aqui, uma parte a gente sabe que vai para depósito compulsório. Né? A instituição financeira ela tem que depositar compulsoriamente lá no Banco Central, para limitar o poder de criação de moeda. Outra parte tem que ser dirigida a crédito rural. A legislação ela fala isso. Qual que é esse valor que tem que ser?
25%, tá? Atualmente. Esse valor vai mudando. Atualmente é de 25%. Então, desses 10 mil reais aqui, 2.500 vão ter que ser utilizados para ser emprestado em crédito rural para um produtor rural aqui. E aí pode ser numa daquelas finalidades que a gente viu, custeio, investimento, industrialização, comercialização, tá? Desses 10 mil aqui, vamos supor que pré-depósito compulsório foi 2 mil reais, né? 20% a alíquota de depósito compulsório, 2.500 foi para cá, e daí a diferença, a instituição financeira, se ela não tiver nenhuma outra obrigação compulsória de colocar em algum lugar, daí ela pode utilizar para fazer o empréstimo quando ela quiser. Pode ser daqui a pouco para imobiliário, pode ser daqui a pouco para crédito pessoal, mas 25% do que for captado em depósito à vista tem que ser direcionado aqui a crédito rural. Além de depósito à vista, se acontecer, por exemplo, da instituição financeira que está aqui, ela vir e emitir uma LCA, que é um título de crédito. Do valor que ela captar aqui, vamos supor que ela captou 10 mil reais também nessa LCA. Eu tive um investidor que fez a compra. É uma forma de captação. Desses 10 mil reais aqui, no caso da LCA, 5 mil reais atualmente tem que ser direcionado a crédito rural, tá? Então, a cada emissão que a instituição financeira faça de LCA, ela vai ter que destinar 50% em crédito rural, em uma daquelas finalidades. Ainda, tá? Existe uma modalidade de poupança, que é a poupança rural, e na poupança rural, o valor que tem que ser destinado a crédito rural é de 65% do que foi captado. Aqui, desses que a gente viu, é onde a gente tem o maior valor, tá? Fontes fiscais, aqui a gente não tem o percentual, tá? Mas vão ser de recursos do BNDES e também de fundos constitucionais, onde um valor, né, desse fundo constitucional vai ser direcionado a crédito rural. Recursos próprios, aí são recursos próprios das instituições financeiras. A gente viu que de depósito à vista, 25%, naquele exemplo, né, 2.500, tem que ser obrigatoriamente direcionado. Mas se a instituição financeira, dos 10 mil que ela captou, ela quiser direcionar mais R$ 1.000 aqui, ela pode. Ela não está obrigada pela lei. Ela está obrigada a 25%. Mas se ela quiser destinar R$ 1.000, ela pode, tá? E daí a gente considera aqui como recursos próprios das instituições financeiras. Então, as fontes de recursos, que é da onde o crédito rural ele tem os seus recursos, são essas aqui. E aí, quem é que vai oferecer? São as instituições financeiras autorizadas a operar em crédito rural, que compõem o Sistema Nacional de Crédito Rural, tal como a gente viu. E aí vão direcionar ao produtor rural, tá? A gente pode também falar que a gente tem os chamados recursos controlados e os recursos não controlados. Como assim? Recursos controlados são, assim entendidos, aqueles destinados a operações de financiamento com regras previamente estabelecidas, abrangendo os obrigatórios. Então, quando eu tiver um recurso, uma fonte de captação que é obrigatória, ele vai se enquadrar aqui em recursos controlados. O exemplo que a gente viu, né, dos 25% de depósito à vista, ele entra aqui como obrigatório, tá? E ele vai ser um recurso controlado. Quando ele é controlado, eu tenho regras previamente estabelecidas, até mesmo no que tange a taxa de juros máxima da operação. Então, quando a instituição financeira está emprestando, né, naqueles 2.500, só usando como exemplo de novo, tá? Ela está emprestando aqueles 2.500 que ela tem que direcionar, que corresponde a 25% do que ela captou de depósito à vista. É obrigatório. É uma fonte de recurso controlado. Aqui a legislação ela pode estipular, por exemplo, que a taxa máxima cobrada para o crédito rural vai ser de 2% ao mês. Esse é um recurso controlado onde eu tenho regras, tá? É diferente de recursos não controlados. Nos recursos não controlados, as taxas elas são livremente pactuadas. Eu tenho aqui taxas livres, não tenho taxas definidas. Então, para aqueles R$ 1.000 que a gente viu que a instituição financeira ela está utilizando de recursos próprios, que é um recurso não controlado, aqui ela pode estipular uma taxa maior, 3% ao mês. Porque aqui eu não tenho uma taxa pré-determinada como eu tenho aqui no recurso controlado. Tá? Essa é a diferença de recurso controlado de recurso não controlado. Aqui eu tenho regras, não só no que tange a taxa de juros máxima cobrada, mas também prazo de operação, entre outras regras.
tá? E aqui nos recursos não controlados eu não tenho essas regras pré-estabelecidas. Bom, além dos obrigatórios, as operações oficiais de crédito, ou ainda de qualquer fonte destinados ao crédito rural na forma de regulação aplicável, quando sujeitos à subvenção da União, sob a forma de equalização dos encargos financeiros, inclusive recursos administrados pelo BNDES, os da poupança rural, quando aplicados segundo condições definidas para os recursos obrigatórios, os do Fundos Constitucionais de Financiamento Regional e os do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o FUNCAFé. Todos esses aqui, então, eles se enquadram aqui em recursos controlados. E recursos não controlados eu não tenho essas regras. Tá certo? Bom, agora a gente vai especificar aqui quem é que pode ser beneficiário de um crédito rural. Quem é que pode receber? A gente já sabe que, de maneira geral, é o produtor rural e as cooperativas. Agora a gente vai ver também quem mais se enquadra aqui. Então, beneficiários: produtor rural, seja ele uma pessoa física ou jurídica, cooperativas de produtores rurais, beneficiadores em agroindústrias, se comprovada a compra de matéria-prima diretamente de produtores ou de cooperativas, cerealistas que façam as atividades de limpeza, padronização, armazenamento e comercialização de produtos agrícolas, o silvícola, desde que não estando emancipado, seja assistido pela FUNAI, que também deve assinar o instrumento de crédito, tá? Então, não, não emancipado, e a FUNAI ela tem que participar junto. Pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo um produtor rural, se dedique a alguma das seguintes atividades: pesquisa ou produção de mudas ou sementes fiscalizadas, certificadas, pesquisa ou produção de sêmen para inseminação artificial em embriões, prestação de serviços mecanizados de natureza agropecuária em imóveis rurais, inclusive para proteção do solo, prestação de serviço de inseminação artificial em imóveis rurais e atividades florestais. Todo esse pessoal aqui, então, pode ser beneficiário, pode receber o crédito rural. Agora, também é importante a gente saber quem é que não é beneficiário do crédito rural, e a legislação ela vai lá e coloca para nós. Estrangeiro que seja residente aonde? No exterior, tá? Se for residente no exterior, não pode ser beneficiário. Parceiro, se o contrato de parceria restringir o acesso de qualquer uma das partes ao financiamento. Pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades indígenas que exerça atividade agropecuária ou extrativa em áreas indígenas. Então, esse pessoal aqui não pode ser beneficiário do crédito rural. E em relação aos beneficiários, eu ainda tenho que eles têm que cumprir algumas exigências, tá? Quais são essas exigências? Comprovação da idoneidade do tomador, apresentação de orçamento, né? Ele vai ter que ter um orçamento lá da atividade que ele vai fazer, plano ou projeto, exceto quando se tratar de operações de desconto. Se for uma operação de desconto, não é necessário a apresentação do orçamento, do plano ou do projeto. Oportunidade, suficiência e adequação dos recursos, observância de cronograma de utilização e de reembolso, fiscalização pelo financiador, merece um asterisco, tá? Então, a instituição financeira que vai conceder o crédito, ela também tem que fazer a fiscalização. É uma das exigências. O que seria essa fiscalização? É importante ver se a pessoa que está recebendo o crédito rural, ela realmente está utilizando esse recurso em atividades agropecuárias. Porque muitas vezes eu vou ter um recurso controlado que tem uma taxa de juros que é menor, né? Porque é o objetivo da política de crédito rural desenvolver essas regiões, e aí a pessoa está pegando o crédito e não está utilizando para isso, pode ser um problema, tá? Então, por isso que tem que acontecer a fiscalização aqui. Liberação do crédito diretamente aos agricultores ou por intermédio de suas associações, formais ou informais, ou por organizações cooperativas. Observância das recomendações e restrições do zoneamento agroecológico, tá? Quando a gente tem o crédito rural, é normal que a gente tenha também garantias que são prestadas pelo produtor rural ou pelas cooperativas para que as instituições financeiras tenham seu risco reduzido, tá? Quais são formas aqui de garantias que podem ser aceitas? Aí a gente tem várias, tá? Penhor agrícola, pecuário, mercantil, florestal e cedular, que é uma forma de garantia real. Alienação fiduciária, que também é forma de garantia real. Hipoteca comum ou cedular. Aval ou fiança, essa daqui já é garantia pessoal, né, onde eu vou ter uma pessoa que vai estar garantindo a operação. Seguro rural ou amparo do Proagro.
proteção de preço futuro da commodity agropecuária, inclusive por meio de penhor de direitos contratual ou cedular, e outras que, eventualmente, o Conselho Monetário Nacional ele venha admitir. Em relação à formalização das operações de crédito, elas podem ser formalizadas em títulos, né? Aí eu tenho a CPR, CRH, CPRH, NCR, nota de crédito rural, né? CCB também, que é uma forma de cédula de crédito bancário. São todas as formas aqui onde eu posso ter a formalização do crédito rural. Ou por meio de contratos. Também é possível, né? Que aquela operação ela seja formalizada por meio de um contrato. Eu tenho o Proagro também, tá? Esse é importante a gente entender que ele é o programa de garantia da atividade agropecuária. Ele é como se fosse uma espécie de seguro para aqueles produtores rurais que daqui a pouco sofreram algum tipo de prejuízo por evento climático, né? Algum tipo de situação que fez com que eles perdessem a produção deles. Ele é um programa do governo federal que garante o pagamento de financiamentos rurais quando a lavoura sofrer danos provocados por eventos climáticos adversos ou causado por doenças e pragas sem controle. Até por isso, né, que o Proagro ele entra aqui como uma forma de garantia, tá? Então, vamos supor que o nosso produtor rural, ele foi lá e ele solicitou um crédito rural. Ele conseguiu, então, colocar lá a sua produção, só que daí, dado um evento climático, fez com que ele perdesse tudo que ele tinha plantado. Ele tem aquele financiamento para ser pago, mesmo ele tendo perdido ali a sua produção. Aí, nesse caso, o Proagro, ele vai ser como se fosse uma espécie de seguro que vai fazer o pagamento desse financiamento que ele tem com a instituição financeira, tá? Quais são os objetivos do Proagro? Exonerar o beneficiário, o produtor rural, do cumprimento das obrigações financeiras em operações de crédito rural de custeio, que é aquele valor utilizado para as despesas normais do ciclo produtivo, tá? No caso de perdas das receitas, nos casos de eventos climáticos adversos, por exemplo, indenizar os recursos próprios do beneficiário utilizados em custeio rural, inclusive em empreendimento não financiado, também no caso de perdas de receitas, tá? Quais são as principais características aqui do Proagro? Quem são os beneficiários? Produtores rurais e suas cooperativas que tenham algum tipo de financiamento. Quem são os agentes do Proagro? Instituições financeiras autorizadas a operar com crédito rural. Quem é que faz a administração? Banco Central. E os recursos do Proagro, eles vêm, dentre outros, da contribuição dos beneficiários e do orçamento que a União alocar ele, tá? Através de dotação no orçamento. Em relação ao enquadramento, né, o que vai estar dentro dessa cobertura do Proagro são empreendimentos de custeio rurais, vinculados ou não a financiamentos rurais, e a cobertura ela pode atingir até 100% do limite de cobertura por empreendimento enquadrado, tá? Então, se daqui a pouco é uma operação lá de 50 mil, por exemplo, até esses 50 mil, eles podem ser pagos aqui pelo Proagro.